Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre volatilidade e risco, tá? A ideia aqui é trazer que volatilidade não é risco, tá? Bom, no mercado, né, tanto na teoria do mercado financeiro, quanto nos livros, os influenciadores, as gestoras, os investidores no geral, né, eles consideram que volatilidade é uma métrica, uma medida, né, de risco, tá? E a ideia é trazer aqui que nós, como aqui um canal de Valor Investing, né, que a gente segue muito a teoria do Warren Buffett e investimento em valor, a gente não acha que volatilidade é risco, tá? Na verdade, a volatilidade ela é boa para o investidor. Se o investidor sabe o que está fazendo, se ele entende o que ele está fazendo, a volatilidade é boa para ele, tá? E aí é isso que eu vou trazer aqui, essa é a ideia, tá? Então a gente vai entender o que é risco, na verdade, né, aqui para o investidor em valor, tá? Então eu trouxe aqui uma frase bem famosa do Warren Buffett, né? Que ele acabou falando em alguma das reuniões da Berkshire, isso, né? E ficou famoso aí no pessoal que segue o All Invest, né? Ele falou basicamente que, ele falou a frase, né, the stock market is there to serve you, not to instruct you, né? Basicamente, traduzindo para o português, significa que o mercado está lá para te servir e não para te instruir, tá? Então ele usa muito a metáfora do senhor mercado, né, como uma pessoa esquizofrênica que te traz um monte de oportunidade boa, às vezes, depois ela vem e te traz um monte de oportunidade ruim, e se tu entender essa psicologia do senhor mercado, tu pode te aproveitar e pegar a sua parte boa dela, tá? Então o seu mercado vai vir e vai te trazer algumas oportunidades boas, às vezes tu tem que pegar, tá? Então isso é a parte boa da volatilidade, tá? O mercado ele vai para cima e para baixo, e aqui como eu botei em amarelo, o investidor ele precisa gostar de volatilidade para ganhar dinheiro, tá? Não é, a gente não vai ficar operando e oscilando, né? E operando como um especulador, né? Não é essa a ideia, tá? Mas a ideia é aproveitar os momentos, né, de baixa, em que o preço vai estar abaixo do valor, para realmente comprar aí e segurar e depois vender quando o preço chegar no valor justo ou acima, né, ou acima do valor justo aí, tá? Então, antes de a gente entender o que é risco, na verdade, aqui para o Value Investor, né, vamos tentar entender o que é volatilidade, né, como que o mercado calcula isso e o que é, na verdade, né. Bom, a volatilidade ela é uma medida de intensidade e frequência da variação de preço de um ativo dentro de um período de tempo, né? Normalmente o mercado usa 12 meses, tá? A gente pode encontrar esse valor da volatilidade por ativo em sites como o Status Invest, por exemplo. Lá tem uma seção, uma barra, que tem o valor da volatilidade de cada ativo, né? A gente pode achar isso fácil no mercado. Tá? E basicamente é volatilidade dos últimos 12 meses, tá? E aqui eu também trouxe o método de cálculo para entender realmente como que é esse número, de onde que vem, né? Esse número, isso é um número X, de onde que ele vem, né? Basicamente aqui está explicando exatamente como que é calculado isso, tá? A volatilidade histórica ela é calculada percentualmente a partir do desvio padrão dos períodos multiplicado pela raiz quadrada do número de períodos escolhidos, né? Basicamente é um cálculo estatístico, né? Que vai medir essa amplitude de movimentação de preço de um ativo durante os últimos 12 meses, né? Nesse caso aqui, 12 meses o mercado considera como 252 períodos, né? São 252 pregões aí. Então, basicamente, é uma medida estatística que vai calcular o quanto esse preço fica oscilando para cima e para baixo. Quanto mais ele oscila para cima e para baixo em relação a uma média, mais volátil é esse ativo, então, teoricamente, o mercado considera que é mais arriscado, tá? Porque, teoricamente, os investidores têm menos certeza sobre essa empresa, menos certeza sobre esse ativo, né? Ou ele poderia ser mais arriscado nessa teoria, tá? Então, o que a gente vai ver aqui é que isso pode ter uma correlação, né? Os ativos mais arriscados em termos de balanço ruim, negócios ruins, tendem a ter volatilidades maiores, mas o que a gente vai ver aqui é que isso não pode ser considerado como uma medida de risco para o investidor em valor, tá? Ele tem que se preocupar com outras coisas, que é o que realmente é o risco, né, que ele está correndo ali, tá? Porque ele pode estar entrando em uma empresa boa, tá? Às vezes, só pelo fato de ela não ter liquidez, ela já vai ser volátil, tá? Por não ter liquidez, as variações vão ser muito bruscas e o indicador de volatilidade vai ser alto, mas não quer dizer que é um investimento arriscado, porque se o investidor sabe o que ele está fazendo, está comprando uma empresa boa, abaixo do que ela vale, e com um balanço em ativo bom, né, um negócio bom, o preço pode variar um monte para cima e para baixo, que se ele segurar, né, segurar o investimento, ele vai ter um bom resultado e não vai estar correndo tanto risco, né? Então vamos ver o que é risco, né? O que é risco aqui para a teoria do Value Investing, né? Basicamente o risco é a perda permanente de capital, tá? É basicamente tu perder dinheiro no longo prazo, tu entrar em alguma coisa ruim, esse negócio ficar ruim e tu não conseguir reverter nunca mais esse capital, né? Ou tu pagar muito mais caro do que vale e tu nunca mais conseguir reaver esse principal, né? Esse capital principal que tu colocou. Então, o Warren Buffett ele fala que tem alguns fatores de risco na empresa que realmente se caracteriza como um risco, tá? Que é o que o investidor tem que olhar
ele não tem que se preocupar com o quanto o preço fica variando ali na tela, isso ele não deveria nem olhar, o investidor, tá? Então, o primeiro ponto que ele traz aqui é a estrutura de capital desequilibrada, ou seja, a empresa tem muita dívida, às vezes, em relação ao que ela tem de patrimônio, né? Então, dívida contraída em momento errado, por exemplo, momento de alta de juros e alavancando demais a empresa, deixa a estrutura de capital desequilibrada e a empresa talvez vai ter que pagar muito juro e o que ela gera de resultado ali no EBITDA não vai ser suficiente para isso, tá? Isso pode contribuir para prejuízos no longo prazo. Tem muitos casos aí na Bolsa Brasileira, aí, tipo Via Varejo da vida, tem muitos casos assim, né, que a estrutura de capital ela fica desequilibrada e a empresa acaba tendo prejuízo porque ela tem que pagar muito juro, né, e o que ela gera de resultado não consegue compensar esse juro alto. Isso pode acontecer muitas vezes em ciclos de altos de juros, né, enquanto os diretores financeiros tomam a decisão errada de aumentar uma planta, por exemplo, em um momento que a conjuntura está caminhando para uma alta de juros e a dívida que eles tomam atrelada ao CDI, por exemplo, né? Então, se o juro subir, a empresa acaba tendo que pagar juro cada vez mais alto. Então, esse tipo de dívida contraída também é algo que se caracteriza como um risco para o investidor, tá? O segundo ponto seria a natureza do negócio muito exposta a fatores externos, tá? O Warren Buffett usa muito o exemplo das empresas aéreas, né? Porque essas empresas aéreas estão sujeitas a vários fatores externos, né? Seja o preço do combustível, seja um risco de algum acidente, por exemplo, risco pandemia, ou seja, é um negócio que depende muito de coisas externas e isso faz com que o negócio seja mais arriscado em si, tá? O terceiro ponto seria negócios sem margem ou não rentáveis. Ele usa o termo economics, né? Um economics ruim, ou seja, basicamente um negócio que tem a margem muito apertada e qualquer oscilação aí de conjuntura a empresa vai estar no prejuízo. Ou um negócio simplesmente que ainda não se provou, né? Uma startup que está, uma empresa, uma fintech, por exemplo, está queimando muito capital, ela ainda não teve lucro nem um ano, por exemplo. Então a gente não consegue saber se um negócio é bom, né? Ou se ele vai dar lucro. Ela pode estar tendo um crescimento de base de clientes muito alto, receita crescendo, mas a gente não consegue ainda ver, porque ela não chegou no break-even ainda, né? Aquele ano em que a empresa já está dando lucro, ela está queimando muito capital ainda para crescer, então a gente não consegue saber se é um negócio bom, tá? E o quarto ponto seria o investidor pagando um valor maior do que o valor justo da empresa. É basicamente um erro no valuation, né? Um erro de comprar a empresa sem entender quanto que vale e pagar muito mais caro que isso, né? E isso pode ficar por muito tempo aí sem retorno e teu principal comprometido, né? Então ele também cita muito isso, né? Como margem de segurança, aquele tema que vem lá do Benjamin Graham, lá de trás, né? Que o investidor ele tem que tentar comprar qualquer negócio com uma margem de segurança. Ele tem que ver se tá, ok, eu tô pagando bem, esse negócio aqui vale muito mais do que eu tô pagando, então tem uma margem aqui de segurança, tá, para me manter seguro no investimento, tá? Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui os principais pontos do que é risco, tá? É mais para o investidor, pessoa física que compra negócios menores, ficar mais tranquilo quando ele compra uma microcap, por exemplo, uma small cap. Vai ter muita oscilação de preço, mas se tu sabe o que tu está fazendo, tu conhece a empresa e a empresa é boa, não importa se o preço está variando muito para cima e para baixo, que o que importa é realmente a natureza do negócio, estrutura de capital, e se tu pagou um valor correto aí, né, em relação ao valor justo da empresa. Beleza, pessoal? Quem gostou do vídeo aí dá um like, por favor, ajuda nós aqui e compartilha também, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu!